Os soldados preocupados com Alicia chegam perto dela e perguntam se a garota se encontra bem, porém algo lhe chama a atenção. Ela pede para que todos olhem para cima. Uma criatura misteriosa coberta por um manto vermelho está flutuando sobre o local. Ela fica se perguntando que tipo de monstro é aquele, e decide partir para cima, mas Corin a interrompe e pede para ela se preparar para correr. A menina não entende o que seu amigo quis dizer com isso. Corin então faz seu ataque arremessando sua lança, montanha da árvore pagoda. A lança sai voando com tanta força e precisão que finca o monstro misterioso no tronco de uma árvore. Todos ficam surpresos com o ataque de um guerreiro de 5ª classe. Alicia diz não esperar menos do incrível Corin. Ela fica feliz pelo seu amigo. E os demais soldados, vendo que o monstro morreu com apenas um golpe, deduzem que, na verdade, ele não passava de um monstro fraquinho. Mas essa não é a verdade. Se aquela coisa morresse ali, ele não seria o chefe do ato de abertura. O problema desse chefão não é sua força ou sinergia, e sim sua especialidade em furtividade. Então o verdadeiro monstro aparece dizendo que tudo aquilo foi impressionante, eles destruíram o fantoche dele facilmente, e diz que irá parar por ali, mas aguarda os encontrar novamente em breve. O monstro então solta uma névoa vermelha que começa a tomar conta de todo o ambiente. Os soldados começam a ficar preocupados, e Corin sabe que se trata da névoa carmesim. Quando o HP do mago morto-vivo chega a 0, ele automaticamente libera uma névoa da morte. O monstro que Corin destruiu era um fantoche, e o dispositivo que ativa a névoa é um morto-vivo usando o cadáver de um mago. O motivo para ser difícil capturar esse boss é que ele usa fantoches e como isso ele evita ser rastreado, ele fica completamente assimilado com a névoa, impossibilitando localizá-lo. Vendo a névoa se espalhar cada vez mais e mais, Corin pede para que todos corram, e alerta que a névoa parece ser muito perigosa, e claro que todos concordam e correm junto. Alicia pergunta ao garoto se tudo bem ele deixar a lança dele ali, afinal ela parece ser extremamente cara. Corin diz apenas que está de boa. O MC tinha um plano, ele escreveu uma runa de retorno na sua lança, e quando ativada, ela simplesmente retorna para sua mão sem fazer esforço. Alicia vendo isso, fica maravilhada e admira o prota ainda mais. Eles escutam um barulho, e quando olham para trás, percebem que alguém cai. Sempre tem um que desaprende a andar e cai. O infeliz, chamado Charlie, tropeçou numa raiz. Alicia e Corin, como heróis, resolvem voltar para ajudar o garoto. Alicia pede para que Charlie segurasse sua mão e livrá-lo da névoa, mas infelizmente agora ela quem virou o alvo. Da névoa surge uma enorme mão vermelha que vem em direção a Alicia, e a agarra, arrastando a pobrezinha para dentro da névoa. Corin diz que isso tudo é muito irritante, ele pede para Charlie se levantar e correr o mais rápido possível, ele deve salvar sua vida primeiro, e pede para que o garoto dê a ele seu manto. Com um manto e uma lança, Corin adentra a névoa, disposto a salvar Alicia. Com os dentes cerrados, Corin diz que não imaginava ter que fazer isso novamente. Em sua vida passada, ele tropeçou e ficou preso na névoa. Ele ficou em estado grave em menos de 1 minuto, mas agora ele tem a regeneração, então ele poderá durar por muito mais tempo, mas o problema é a Alicia. A menina está no meio da névoa lutando com sua espada contra diversas mãos malignas, mas são muitos ataques, e sangue começa a sair do corpo da garota, ela não durará por muito tempo. Muitas mãos a cercaram, ela diz que bastam apenas as cortar, mas ela não sabe o motivo do porquê ela não conseguir cortar. Será que ela não é forte o bastante, ou está utilizando uma postura errada, e com suas forças indo embora? Lhe vem um flashback de sua irmã lhe perguntando como ela chegou a ficar naquele estado. Sem forças, ela solta sua espada, e então deduz que tudo isso está lhe ocorrendo porque simplesmente ela é fraca, e se desculpando, ela diz que também gostaria de ter sido legal, salvar as pessoas, e se tornar uma pessoa respeitável aos olhos daquela pessoa misteriosa que a salvou.
A menina desperta do transe ao escutar alguém gritar seu nome. Ela vê uma silhueta pela névoa. Ela não sabe dizer quem é, mas a voz é muito familiar. Surpresa, ela percebe que é a voz do seu salvador, que também é seu amigo, Corin, que está ali pronto para ajudá-la. Corin chega perto de sua amiga e pergunta se a garota está bem. As mãos vermelhas estão por toda parte sugando o sangue de Alicia. Com a voz trêmula, ela diz que aquelas coisas não querem soltar ela, e pede que, por favor, ele a ajude. Com lágrimas nos olhos, ela diz que vai acabar morrendo ali. Corin retira seu manto e cobre a menina, dizendo para que ela se acalme. Ele pega a espada dela e a entrega novamente, e diz que atacar aleatoriamente não funciona, ela deve concentrar-se apropriadamente e fazer um corte bem fundo, ela precisa apenas ficar calma. Corin diz que a protegerá dos mortos-vivos que estão vindo em suas direções, e pergunta se ela sabe o que precisa fazer. Chorando, ela diz que não consegue, ela não sente que tem a força necessária, e, além disso, ela está tonta e machucada devido à névoa. Corin a motiva dizendo que ela consegue sim, e se aproximando mais da menina, ele diz que entre todos os espadachins que ele já conheceu, o talento de Alicia é marcante, e que se ela quiser, certamente ela irá conseguir, basta dar um passo. Basta ela dar o primeiro passo que já será suficiente. A menina, escutando aquelas palavras e vendo que seu amigo confia em seu potencial, fica espantada, pois nunca recebeu um tratamento como esse. E antes que ela pudesse responder, Corin sai correndo em direção aos mortos-vivos e grita dizendo que já a agradece antecipadamente. Em seus pensamentos, ela se pergunta, pois ela, sendo quem é, não consegue durar muito tempo ali, então, como Corin que tem rank de aura muito menor que o dela, irá sobreviver? E cerrando os dentes, ela não tem outra alternativa a não ser tentar, e arma sua posição de ataque. A técnica secreta de seu avô, capaz de cortar qualquer coisa, para usá-la, ela precisa despertar olhos vigilantes, é uma habilidade amaldiçoada que te permite ver outros domínios à força. Ela se concentra o máximo possível para poder ativar essa incrível habilidade, e ressoam em sua mente as palavras de Corin, que apenas um passo já seria o suficiente. Ela então consegue dar um gigantesco passo e ativa o estilo Arden, primeira espada. Balançando sua espada, uma forte energia azul sai cortando tudo ao seu redor, e tudo mesmo, mortos-vivos e árvores, todos sofreram o corte de domínio. A menina ficou muito OP, até Corin ficou surpreso. O monstro que estava entre os mortos-vivos foi cortado ao meio, e indignado, ele se pergunta como foi possível que ela ouviu. E ao redor a paisagem mudou, onde era uma floresta, virou um campo a céu aberto. Com a morte do monstro, a névoa desapareceu, e os outros soldados apareceram perguntando se os garotos estavam bem, e o que aconteceu ali. E no chão eles encontram o cadáver, o chefão, o John Doe, o vampiro assassino da cidade nevoada. Surpresos ao verem a floresta cortada ao meio, eles se perguntam como uma humana consegue fazer aquilo, outro responde que já ouviu falar daquilo, é o lendário corte territorial do Imperador da Espada. E Corin é o que está mais surpreso, pois ele pensava que ela só usaria a terceira forma da primeira espada ou a onda de ferro, e se pergunta como ela já conseguiu fazer aquilo tudo. Com uma carinha muito linda, ela vai até o Prote e diz ter conseguido, finalmente ela conseguiu. Os carinhas ao fundo comentam dizendo que isso tudo significa que Alicia será a próxima líder de Arden, já que ninguém além do Imperador da Espada consegue usar o corte territorial, claro, com exceção daquela mulher. E começam a comemorar gritando que Alicia Arden é o futuro da família Arden. A menina entra no embalo dizendo seu nome e do Corin. O pobre do Prota continua de boca aberta, afinal seus planos estão sempre terminando distorcidos, nada termina como planejado. Jornal diário, John Doe foi derrotado, a névoa dos pesadelos, o monstro foi derrotado pela próxima candidata a líder da família Arden de espadachins. Outro jornal fazia a seguinte pergunta, quem é Alicia Arden,
a linda cavaleira que derrotou o Mago Negro de primeiro rank. Muitas notícias sobre o acontecido e algumas perguntas sobre como ficará a sucessão a líder da família. As duas irmãs parecem muito fortes. Um deles tem até a entrevista do Prota dizendo que Alicia é a verdadeira gênia da família Arden. Mas parece que alguém não está muito feliz com essas notícias e começa a rasgar os jornais. São as 5 espadas que, diante de Lunia, dizem que tudo aquilo não passa de arrogância. Lunia fica apenas parada, tomando seu cafezinho. A família Arden de espadachins funciona dentro da facção da espada e age conforme a lógica da força. Por trás do carisma esmagador de Garan Arden, estão esperando pelo espadachim que o sucederá. Corte territorial. Ele exige no estágio do caminho do coração, algo desconhecido pela maioria dos artistas marciais. Garan Arden estava esperando muito tempo por alguém para continuar seu legado. Ela praticou derramando suor e sangue. Os calos nas suas mãos eram prova da vida que ela levou. Mas nem Lunia, chamada de gênia da sua geração, conseguiu satisfazer o imperador da espada. Porém, sua irmã mais nova, que acabou de pegar numa espada, entrou num duelo amigável com sua irmã mais velha. A criança ilegítima que o líder da família trouxe de fora. Lunia nunca pensou naquela criança como sua rival. E quando elas duelaram, Lunia foi para cima de sua irmã, porém algo que ela não esperava aconteceu. Os olhos da pequena Alicia brilharam num azul forte, e sem poder se defender, o sangue voou para todo lado. Alicia ficou paralisada com a cena de sua irmã caída, ensanguentada ao chão. Lunia não pode ver. Quando ela se deu conta, ela já tinha sido cortada. Não era questão de velocidade, isso era diferente. No caminho profundo das artes marciais, Alicia tinha dado um passo nesse espaço. Mas como isso era possível? Uma criança tão jovem, e preguiçosa ainda por cima, não há dúvidas de que ela foi afastada. Porém, ali ela notou o título do qual ouviu de seu avô. A natureza distorcida que os mortais não compreendem, demônio da espada. O talento de um demônio. E foi assim que Alicia Arden superou as objeções de todos e virou candidata a líder de Arden. A memória de acariciar o cabelo de sua meia-irmã, que cresceu negligenciada pela família de seu pai, provavelmente continua em seu coração, em algum lugar. Alguém a chama, tirando Lunia de suas lembranças. É uma das espadas, que pergunta se sua mestra está bem. Se levantando, ela diz para que não se preocupem. Em seus pensamentos, ela diz que também queria que Alicia adentrasse o domínio, pois se ela puder ver aquela espada, mais uma vez, ela conseguirá chegar nesse nível. Voltando para suas espadas, Lunia pede para prepararem o desafio da espada. Agora no hospital da academia, Corina pergunta para Alicia quando ela vai se recuperar. A menina respondeu que os médicos disseram que, se ela passar as poções certinhas, ela irá ficar melhor em 1 ou 2 dias, e pergunta se Corin quer uma bomba de mel. Corin dá uma bronca na menina dizendo que ela é muito despreocupada, mas enfim, o corte de domínio, ele pergunta como ela fez aquilo, pois mesmo que ela possa ver o domínio com os olhos vigilantes, não significa que pode usá-lo imediatamente. A menina fica vermelha ao perceber que Corin acreditou nela, e que enfim ela conseguiu. E diz que, no fim, ela precisava apenas ter tentado para valer. Corin com inveja, diz que Alicia é uma gênia que dispensa esforços. Na porta, alguém bate, dizendo que está ali para visita. Ao abrir, é Mariette, preocupada com seu Júnior, ela pergunta se ele está bem. A menina percebe que o Prota não está sozinho, se apresenta como Mariette Donalef do 2º ano da Faculdade de Magia. Alicia se apresenta como a caloura da Faculdade de Cavaleiros. Corin pergunta se Mariette veio até ali para visitar Alicia. Com o rosto vermelho de vergonha, ela diz que sim, ela foi até ali, pois estava preocupada com os dois. E com uma cara meio suspeita, ela pergunta se Corin e Alicia são próximos. Corin, notando a cara assustadora da menina, pergunta o motivo da pergunta.
E antes que pudesse responder, alguém bate na janela. É a freira maluca, de ponta cabeça, dizendo estar com fome e quer o peixe cru de antes. Prota só com as doidas do seu lado. Ele percebe que Mariette fica desconfortável perto da vara, mas qualquer uma ficaria assustada, mesmo se não fosse a vara. E pronta para explodir de ciúmes, Mariette pergunta se Corin almoçou com a freira também. Então, ele percebe que foi este o motivo de Mariette ter ficado desconfortável. Corin tenta acalmar a garota dizendo que ele irá fazer uma comida deliciosa para ela também. A menina fica toda feliz. E Corin nota que essa é uma reunião inesperada de estrelas incríveis, e com esses membros ele encontra uma boa oportunidade. Ele diz para Alicia que, com os boatos dela usar o corte de domínio, provavelmente Lunia virá com um desafio da espada muito em breve, e pergunta se a garota está preparada. Pelo espanto da menina, percebemos que não. Desafio da espada, uma tradição espadachim que era usada por 5 mestres espadachins para testar o mestre do pavilhão da espada em cargos de uma facção da família. Esse era o pretexto, mas já faz tempo que o desafio da espada de Arden é usado para legalmente se livrar de competidores. Chorando, Alicia diz que não está confiante e que morrerá ao lutar com sua irmã. Aliás, ela sente que não consegue vencer nem mesmo as 5 espadas. Corin, como sempre, diz que tem um jeito, e diz que vai contar para ela com uma condição. Com uma cara de esperança, ela diz que fará qualquer coisa. Corin então diz que a condição é que, de agora em diante, sempre que ele sugerir lutar contra monstros ou treinar na sala de treino, Alicia terá que fazer sem reclamar. Ela é basicamente um membro fixo de seu grupo. Alicia diz que tudo bem, ela jura sua lealdade a Corin. O MC diz, beleza, ele irá considerar aquilo um juramento. Enquanto isso, Mariette e a freira ficam apenas observando sem entender. O Prota então diz que, através das dificuldades que enfrentou, sejam elas curtas ou longas, com as verdades que aprendeu com seu corpo durante a vida, ele tem um plano. Uma das 5 espadas está caminhando pelas ruas à noite, então uma faca atravessa o espaço, quase a atingindo. Ela se vira perguntando quem seria. É uma desafiante, a aluna Vara, se auto-intitulando a mestra do estilo faca do dojo Alicia. A espada não entende o que ela quis dizer com estilo faca e pergunta o porquê está fazendo aquilo. Mas a freira é pouca ideias, e parte para cima da espada. Afinal, Corin prometeu que lhe compraria um sushi se ela pegasse a espada. Em outra parte da cidade, Corin está lutando com outra espada, que também não entende o que está acontecendo e pergunta o que o garoto está fazendo. Corin também se apresenta, com o estilo guandão do dojo Alicia, e com a primícia de atacar antes de ser atacado. Ele parte para cima da espada dizendo estar pedindo para aprender com a famosa Lina, mestra da espada ondulante. Mestre do estilo guandal do dojo Alicia, o cara de louco, Corin Locke. Mestra do estilo faca do dojo Alicia, a freira Vara. Mestre do estilo espada voadora do dojo Alicia, Dronvarsky. Mestra do estilo Gandalf do dojo Alicia, Mariette do Nalef. E por fim a diretora do novo dojo Alicia, Alicia Arden. As 5 espadas do pavilhão da primeira espada de Arden foram derrubadas. A mocinha no chão pergunta a Corin o porquê dessas lutas, e com cara de maníaco ele responde, que é simples, para um novo dojo como o deles crescer, precisam ganhar alguma fama, por isso, nada melhor do que derrotar o dojo mais famoso. E conforme o plano, no dia seguinte os jornais só falam disso, onde o novo dojo derrotou o incrível pavilhão da primeira espada. Conforme as regras da família, tem uma coisa chamada Desafio da Espada, é um tipo de teste para escolher o mestre do pavilhão, que é quem gerencia questões importantes do clã da família. Mas como todos sabem, hoje em dia isso é apenas um meio para acabar com a concorrência, e é por isso que Corin disse que mudaria essa estrutura, e para um desafio de dojo, derrotando cada uma das 5 espadas num formato de desafio de um novo dojo de artes marciais. No fim,
O que eles querem é uma batalha no 1 contra 1, irmã contra irmã. Se Alisha vencesse e anunciasse sua vitória, as forças de sua irmã não poderiam tocar nela, e por isso Alisha resolveu começar isso. A taxa de registro para um dojo de artes marciais, a taxa para comprar um dojo abandonado, a taxa para contratar o mercenário Dron e todos os outros gastos, tudo isso foi bancado pela Mariette, pelo visto a vampira é montada na grana. Alisha fica aliviada, pois poderá pagar isso bem rápido, assim que receber as recompensas pela missão do John Doe. Sua irmã então chega, causando surpresa na menina. Lunia já chega ofendendo, dizendo que a irmã é uma tola, e diz que, se ela quisesse fugir, deveria ter corrido assim que a viu, e diz que está claro que o desafio de dojo também não foi ideia de Alisha, e julgando pela reação da irmã caçula e deduz que foi Corin que organizou tudo. Alisha, coitada, fica morrendo de medo da irmã, e Corin do fundo, tenta ajudar a amiga dizendo para ela falar alguma coisa para Lunia. Se recompondo, ela então se direciona à sua irmã Lunia Arden, que gostaria de propor um duelo amigável como a nova mestra do dojo Arden. Lunia diz que ok, aceita um duelo amigável, mas já avisa que ela não usará espadas de treino ou armas não letais. Com um olhar afiado, Alisha diz não ter problema, ela está pronta. Lunia Arden, grande discípula do estilo Arden da primeira espada, e Alisha Arden, espadachim de segundo rank do estilo Arden da primeira espada, é hora de resolver essa rixa entre as irmãs. Mariette, que também está ali para ver o duelo, pensa que mesmo se usasse sua força total após virar uma vampira, não poderia garantir uma vitória contra Lunia. Com isso em mente, ela pergunta para Corin se Alisha está realmente preparada. Corin responde que acredita na sua amiga e que ela saberá se virar. Mariette diz que, se é assim, ela também irá confiar na Alisha. Lunia se vira para Corin e joga algo que parece ser uma bolsa de moedas. Corin, ao segurar, pergunta o que seria, se por acaso é uma taxa de reparos. Lunia responde que não, é uma taxa de reconstrução, e parte para cima da sua irmã com força total. As espadas das duas se chocam, e uma enorme energia dispara pelo local, destruindo por completo uma parede. Corin e Mariette ficam espantados com tamanho poder em apenas um ataque. Pelos vistos, o novo dojo deles não irá aguentar muito tempo. As duas irmãs se encaram, as duas meninas talentosas da família Arden estão lutando para conseguir seus espaços. Alisha ainda admira muito sua irmã mais velha, e lembra que, quando ainda tinha paixão por espadas, Lunia era sua ídola. Ela acompanhava Lunia que aos 15 anos já tinha feitos que muitos não eram capazes. Ela era como uma heroína dos contos de fadas, uma heroína como seu avô Gara Arden, aquele que ela cresceu ouvindo suas histórias. Comparado a Lunia, Alisha era apenas a filha de uma concubina, sua mãe morreu no parto e seu pai a via como um lembrete vergonhoso do erro dele, já que para ele, o único valor que Alisha tinha era ter o sangue do grande imperador da espada, Gara Arden. Mas para Alisha, ver sua irmã era mais que suficiente, até aquela idade as duas se davam muito bem, mas no primeiro dia em que Alisha cortou um humano e presenciou aquela cena horrível, tudo começou a dar errado. Lunia fica de guarda para lançar seu ataque e vai em direção a Alisha. A menina então lembra dos ensinamentos que, para o primeiro ataque, basta dar um passo para trás e rebater para o lado, assim ela consegue se defender do ataque de sua irmã. Lunia percebe que Alisha está seguindo as técnicas por escrito. Apesar de ser habilidosa com o que aprendeu oficialmente, ela não estará esperando posturas irregulares, e permanece atacando sua irmãzinha. Ela diz a Alisha que seus movimentos estão desleixados como de costume e chama a menina de medrosa. Mas Alisha não se importa com os comentários e decide usar sua velocidade para confundir a visão de Lunia e poder atacar de perto. Com isso em mente, ele se move em alta velocidade e surge por detrás de Lunia, ativando o ataque da investida. Terceira forma, relâmpago, ela ataca.
Mas Lunia estava preparada e de antemão utiliza o ataque corte ascendente que passa raspando o rosto de Alicia. A menina ainda não desistiu e estando tão próxima de sua irmã, ela a agarra. Lunia fica sem entender o motivo desse ataque. As duas começam a se enrolar e Lunia consegue se desfazer dos braços de Alicia. Com raiva do que acabou de ver, ela desfere um chute no rosto de Alicia que acerta em cheio. E antes que a menina pudesse se recompor, Lunia já estava com sua espada pronta para atacar novamente. Furiosa, ela pergunta se Alicia achou mesmo que poderia ganhar usando truques. Ao atacar, Alicia defende novamente, e com olhos brilhando e lembrando do que Corin lhe disse, ela ataca sua irmã. Lunia finalmente elogia Alicia, dizendo que ela conseguiu revidar um contra-ataque forte daquele e ficar de pé, afinal de contas, não será tão fácil como se esperava. Mas ainda falta experiência, e com um chute Alicia sai voando, e outra sequência de ataque preparada por Lunia em direção à garota, que agora está se acostumando com a luta, onde ela defende e contra-ataca. Assim segue a batalha e, a cada minuto que passa, Alicia vai evoluindo e começa a acompanhar o ritmo de Lunia. E não só isso, Alicia está entrando aos poucos no domínio. Mas era isso que Lunia queria, era essa Alicia que ela gostaria de ver. O seu verdadeiro eu que foi negado durante a vida, mesmo com todo o talento. Com concentração total, Alicia então arma seu ataque especial, afinal ela percebeu que a vitória não está a 10 passos, mas só apenas um passo de distância. Mas Lunia decide dar o seu melhor também, e prepara seu ataque especial. As duas começam a emanar uma fortíssima aura, ambas estão entusiasmadas com a luta. Partindo para o ataque, Alicia lembra que quando criança ela almejava ser uma espadachim como sua irmã mais velha, mas agora, ela tem novos objetivos e claro um amigo que a incentiva a ser sempre melhor. Lunia percebe o quanto sua pequena irmã evoluiu. As duas espadas então se cruzam. Corte de domínio feito com sucesso, o choque de ambos os ataques fez com que tudo ao redor fosse dilacerado. Mariette, que já estava longe, pode sentir o impacto dos poderes, e se pergunta se finalmente aquela luta chegou ao final, e se sim, qual a vencedora, e é claro que foi ela. Obrigado por assistir mais um de nossos vídeos, a parte 4 logo sairá no canal, claro, se você quiser. Então deixe seu like e siga nosso canal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.